2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até ao dia da eternidade. O apóstolo Pedro diz para nós crescermos. Com certeza que não está a falar do crescimento físico, mas do crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? Não é com certeza a acumulação de conhecimento bíblico. Pois se assim fosse, os homens do tempo de Jesus, a quem ele disse que eles examinavam as Escrituras, conheciam a Bíblia, até ensinavam doutrinas da Bíblia, esses homens, se fosse pelo conhecimento bíblico, eles iriam reconhecer Jesus como Deus, como o Filho de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. O conhecimento bíblico é importante, mas não é ele apenas que nos faz crescer espiritualmente. O crescimento espiritual também não é algo que acontece automaticamente. Por exemplo, através de um curso que podemos fazer e no final desse curso aprendemos um determinado conjunto de coisas e no final estamos com um determinado crescimento espiritual. Também não é através do envolvimento em atividades, por exemplo, na igreja. Tudo isto é importante. Mas o crescimento espiritual, de acordo com Pedro, não é isso. Não é isso que ele nos convida. Não é isso que ele nos convida para que possamos crescer espiritualmente. Também temos de entender que não há crescimento espiritual se ficarmos passivamente à espera que ele aconteça. O crescimento espiritual é mais semelhante ao crescimento de uma criança, de um bebê, em que ocorre uma transformação contínua, uma transformação que acontece todos os dias. O crescimento espiritual é um processo de transformação que cada vez mais expressa a realidade da nossa relação com a vida de Cristo que habita em nós. É Cristo que habita em nós e quanto mais Ele cresce em nós, mais nós crescemos espiritualmente. É como João Batista disse: importa que Jesus cresça e que eu diminua. Está lá no Evangelho de João 3,30. Crescimento espiritual é mais de Jesus e menos de mim. Ou mais de Jesus em menos de mim. O apóstolo Pedro, para que possamos entender o crescimento espiritual, diz que temos de crescer na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim é graça e conhecimento de uma pessoa, Jesus. A graça é tudo o que Deus faz por nós, gratuitamente. Não é algo que nós possamos comprar, porque se comprássemos ou pagássemos, tivéssemos forma de pagar, não seria graça. É aquilo que Deus faz por nós com base no que Jesus fez. E podemos dizer que Ele continua fazendo, estando à direita do Pai intercedendo por nós. Graça é o que Deus faz por nós que nós nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. A graça é sempre uma dádiva, um presente. Nunca podemos merecer, nunca podemos comprar, nem sequer, muito menos, exigir a Deus a sua graça. A única coisa que podemos fazer com a graça é recebê-la. O nosso adversário, Satanás, não quer que nós cresçamos na graça. E por isso o que ele faz, muitas vezes, é levar o crente a não entender completamente o que é a graça. É levar muitos crentes a abandonar a graça e a voltar para a lei, como o apóstolo Paulo tão fortemente referiu na carta aos Gálatas. A lei tem uma série de mandamentos, tem os 10 mandamentos e tem outros mandamentos, tem degraus, tem programas, tem coisas que nós podemos fazer e conseguir fazer, e isso agrada ao ser humano. Mas a lei, ela afasta-nos do relacionamento com a pessoa de Jesus. Não significa que nós não vamos cumprir a lei, mas não é através do cumprimento da lei que nós crescemos espiritualmente. Mas é pelo relacionamento com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Mas o apóstolo Pedro não diz que é só o crescer na graça, mas é também no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Crescer espiritualmente é conhecer uma pessoa. Isto é, quanto mais conhecemos Jesus Cristo, num relacionamento com Ele, mais graça iremos experimentar, mais crescimento espiritual iremos ter. Nós não oramos, não vamos à igreja, não lemos a Bíblia, não testemunhamos, não servimos, porque devemos fazer isso, porque é uma obrigação, mas antes porque queremos encontrar Deus, queremos ouvi-lo, queremos vê-lo, queremos estar com a pessoa do Senhor Jesus. Tudo gira em torno desta pessoa, a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que habita em nós e que quer crescer e cresce na medida em que nós entendemos a graça e nos relacionamos com Ele, com Deus, com o Senhor Jesus. Como é que eu posso saber se estou a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Se na minha vida eu estou a ver atitudes, ações, pensamentos que culminam sempre na glória de Deus. A Ele seja dada a glória. Deus existe para a sua glória. O grande objetivo de Deus é a sua glória. Muitos não crescem porque não querem um relacionamento com Jesus ou porque não estão a fazer coisas que facilitam esse relacionamento. Ou então porque esse relacionamento está direcionado no sentido errado, não para a glória de Deus. Crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus é para que Deus seja glorificado. Deus é o que dá o crescimento. E se eu quero dar-lhe mais glória, Ele então vai-me levar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que eu lhe possa dar mais glória. Quando queremos mais e mais a glória de Deus, Ele vai nos dar mais e mais da sua graça e conhecimento. Então, se nós queremos a glória de Deus, se nós queremos maximizar essa glória, então Ele vai nos levar a crescer na graça e no conhecimento. Estão diretamente relacionados. O nosso relacionamento com a pessoa de Jesus, experimentar a graça de Deus, vai determinar a forma e o ritmo do nosso crescimento espiritual. Devemos questionar-nos se o que estamos a fazer em cada instante glorifica a Deus ou não, porque isso nos dará a medida certa de quanto estamos a crescer na graça e no conhecimento. Terminando, o apóstolo Pedro diz antes. E este antes refere-se exatamente ao que está antes. No verso 17, Pedro diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, isto o quê? O que vem nos versos anteriores, ele está a falar sobre a segunda vinda de Jesus. Ele está a falar de que Jesus virá como ladrão de noite, em que os céus passarão com um grande estrondo. Tudo vai perecer. E se nós cremos nisso e aguardamos a vinda do Senhor, sabendo isto, nós devemos guardar-nos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então Pedro está a advertir o crente para que ele, sabendo e crendo na volta do Senhor Jesus e que tudo vai passar, ele deve guardar-se do engano, porque o engano vai existir e vai aumentar cada vez mais. O engano é para que nós possamos descair da firmeza, da fé. E a forma de combater isso é antes, em vez disto, nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a solução para não sermos enganados e para não cairmos da fé, mas cada vez estarmos mais fortes na presença de Deus.